Eu quero compartilhar com você, se você puder ficar de pé, a palavra do Senhor que se encontra no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de número 10. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 10. Quantos acharam? Digo amém. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mais uma vez, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos a Ti, Deus, por esta oportunidade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como um canal, meu Deus, para que o Senhor, meu Deus, fale no meio da Tua igreja, Senhor. Para que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O livro do Êxodo, diferentemente do livro do Gênesis, ele é o livro da redenção. Enquanto o livro do Gênesis é o livro da criação, do princípio de todas as coisas, o livro do Êxodo é o livro da redenção. Temos alguns personagens importantes no Velho Testamento. Temos um grande líder, o grande libertador Moisés. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, será bom. Nós iremos utilizar alguns versículos como base das afirmações que iremos fazer nesta noite. Moisés foi o grande líder de Israel. Sabemos que Faraó tipifica Satanás e que o Egito tipifica o mundo. Moisés é a tipologia de Cristo Jesus, o Redentor da humanidade. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão que seu povo iria descer ao Egito, iria habitar naquele lugar e que Deus iria multiplicar o seu povo. Mesmo o povo sendo oprimido pelos egípcios, Deus iria multiplicar grandemente aquele povo. Diz a Bíblia que Deus fala para Abraão que seria o tempo de 400 anos que seu povo habitaria no Egito. Chegando o final desse período, Deus, ele se aproximou do seu povo para ouvir o clamor do seu povo. Diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele estava atentando para o sofrimento do seu povo, como seus opressores tinham oprimido a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que quanto mais os oprimiam, mais eles se multiplicavam, mais o povo crescia e se fortalecia, de modo que a nação de Israel, os hebreus, eles eram mais poderosos do que os egípcios. O faraó que subiu para governar o Egito não conhecia José. Diz a Bíblia que ele usou de astúcia, de malícia, e chamou os seus principais, dizendo que eles deveriam fazer com que os hebreus não saíssem da terra do Egito. Esse povo é mais numeroso do que nós. Se porventura os nossos inimigos levantarem, eles se ajuntarão aos nossos inimigos e pelejarão contra nós, e eles irão subir da terra. Tudo que Faraó queria era não perder a mão de obra do povo hebreu. A Bíblia diz que Deus, atentando para o sofrimento do seu povo, ele escolheu um homem chamado Moisés. Moisés acreditava que Deus o havia escolhido para libertar o povo hebreu do cativeiro, da escravidão do Egito. Quando você lê no livro de Atos, no capítulo de número 7, você vê Estevão trazendo este relato. E ele consideraria
que Deus o havia escolhido para conduzir o povo hebreu, para fora do Egito. O povo hebreu desprezou a liderança de Israel naquele momento. Quem, pois, te constituiu como juiz e líder sobre nós, como príncipe sobre o povo hebreu? Moisés, ele teve que fugir do Egito. Foi morar nas terras de Midian. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele foge do Egito, ele tinha 40 anos. Quando Deus, no capítulo 3, chama a Moisés, ele já está com 80 anos. Quando Moisés está com 80 anos, os 40 anos, os 400 anos do povo hebreu no Egito havia se expirado. Havia 430 anos que o povo de Deus habitava no Egito. Aí Deus se manifesta a Moisés. Nós podemos nos colocar no lugar do grande líder Moisés. Eu quero falar nesta noite acerca das características encontradas em Moisés para nós termos uma liderança eficaz. As características mosaicas para uma liderança eficaz. Você também é líder. Você deve ser líder na sua casa. Você deve influenciar no seu trabalho. Em qualquer ajuntamento social, você é chamado como cristão para ser cabeça e não cauda, para liderar, para influenciar. Nós podemos aprender com Moisés algumas características que nós devemos aplicar para as nossas vidas. A primeira característica de Moisés nós podemos perceber no capítulo de número 4 do livro de Êxodo, versículo 18. Moisés aceitou o chamamento de Deus à liderança. Moisés aceitou o chamamento de Deus à liderança. Sabemos que liderar não é fácil. Sabemos que o desafio é muito grande. Mas Deus havia escolhido Moisés para liderar o seu povo. Deus te escolheu para liderar a tua casa. Deus te escolheu ao menos para liderar a tua vida. E se você atender para o chamamento de Deus para ter uma vida de liderança, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer milagres na sua vida. Se você atentar para a palavra de Deus, aí sim tem milagres para a sua vida. Porque na trajetória do caminho do milagre, Deus te convida a participar do milagre. Deus te convida a caminhar também com Ele. Sabemos que Deus é quem faz o milagre, mas nós participamos para que o milagre aconteça. Êxodo capítulo 4, versículo 18. Moisés diz: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito. Moisés, ele atendeu, ele aceitou o chamamento de Deus. Mas nós sabemos que a aceitação de Moisés ao chamamento de Deus não foi fácil. Se você ler no capítulo 3, do versículo 10 até o capítulo 4, versículo 8, até o versículo 17, Moisés resistia à escolha de Deus. Deus não erra na sua escolha. Deus não se equivoca na sua escolha. Deus, para cada vida, tem um propósito específico para a realização de obra pequena, média ou grande. A depender do tamanho da obra e do chamado de Deus para a tua vida, Ele vai te capacitar conforme a obra que Ele tem a realizar através da tua vida. Mas nós sabemos que existem pessoas que fogem a um chamamento de Deus. Muitas pessoas têm pagado preço alto por fugirem da responsabilidade de liderar ao menos a sua vida e a vida da sua família. Pessoas pagam preço muito caro por fugir da responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros. A primeira característica para termos uma liderança eficaz, ou ser um líder eficaz, devemos atender ao chamamento de Deus. Depois que atendemos o chamado de Deus, depois que aceitarmos a sua chamada, a responsabilidade de liderança,
Uma outra característica do líder que nós percebemos em Moisés e que devemos ter nas nossas vidas: devemos conhecer o nome de Deus e prosseguir em conhecê-lo. Devemos conhecer o nome de Deus e prosseguir em conhecê-lo. Nós vimos isso em Êxodo capítulo 3, versículo 13. 3:13, que diz o seguinte: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Devemos conhecer, não simplesmente de ler acerca de Deus, devemos conhecer o nome de Deus. Conhecer o nome de Deus significa conhecê-lo como um ser pessoal, como Deus que em Cristo muda, conforma e transforma o caráter do ser humano. De nada me adiantará alcançar outros se Deus primeiro não me alcançar. O mais importante diante de Deus é a pessoa que tenho sido do que o cargo social que exerço. O mais importante diante de Deus é a pessoa que tenho sido do que o cargo social que eu exerço. O mais importante é a pessoa que você é, o seu caráter, a sua índole. Alguém disse que nada adiantará se tivermos sucesso lá fora e se formos derrotados dentro de casa. O êxito da transformação no caráter é bem mais eficaz, irrefutável, convincente e prazeroso do que todo o sucesso de qualquer exercício social. O êxito da transformação no meu caráter será para mim mais prazeroso do que eu ter sucesso em qualquer área do segmento social. Sabemos que para que Deus alcance o mundo através de mim, primeiro Ele tem que me alcançar. Nada adiantaria eu ganhar o mundo inteiro para Cristo Jesus se eu me perder. Biblicamente é possível eu efetuar milagres e prodígios, mas ouvi de Jesus Cristo: aparte-se de mim que eu não te conheço. De nada adianta se envolver com a obra de Deus e não se envolver com Deus da obra. Todo e qualquer exercício ministerial será em vão sem conhecer primeiro o nome do Deus a quem se serve. Todo e qualquer exercício ministerial será em vão sem conhecer primeiro o nome do Deus a quem se serve. Se nós quisermos ser líderes eficazes, devemos conhecer o nome do Deus a quem nós servimos. Devemos priorizar a sua presença nas nossas vidas. Devemos priorizar a comunhão com Deus, transformação e conformação do nosso caráter, conforme ao caráter de Cristo Jesus. Se nós quisermos ter vitória, transformação das nossas vidas e da nossa família, devemos deixar que o Espírito de Deus conforme o nosso caráter ao caráter de Cristo. O tópico da mensagem diz: e prosseguir em conhecê-lo. Ninguém é perfeito,